ações. Eu nem ia gravar nada. Eu tava numa vibe mais agropecuária tradicional, ecológica, né? Uma coisa mais do que eu faço. Mas eu andei lendo algumas coisas sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Aí a gente vê vídeo, a gente ouve, a gente usa o inglês ruim da gente para tentar entender, e o que eu estou vendo é uma catástrofe. A Batalha de Mariupol, ela foi terrível, ela foi demorada, ela foi longa, ela foi exaustiva. A federação pode ter perdido pelo menos 40 mil pessoas lá. A Ucrânia deve ter perdido alguma coisa perto disso. Aí teve a Batalha por Kherson, que se transcorreu em várias frentes. E a estimativa é que a Ucrânia também tenha perdido 40 mil pessoas, mas que as perdas da federação não chegaram a 10 mil. E agora nós temos Bakhmut. Bakhmut, bom, eu já estou ouvindo falar, já estou lendo em alguma coisa entre 50 e 70 mil vítimas fatais da Ucrânia. E o número do lado da Federação Russa não chegou a 500. Então, o que está acontecendo? A federação começou lutando quarteirão por quarteirão, rua por rua, cômodo por cômodo em Mariupol. Você se lembra disso, a fábrica da Azovstal? Aquilo foi muito tenso. Mas era a primeira fase da operação militar especial, era um local habitado por russos étnicos, e russos étnicos queriam muito fazer parte da federação. Então não houve outra maneira de lutar que não fosse fazendo o máximo possível, entregando a própria vida para salvar a vida dos cidadãos. Em Kherson, bom, e nós já não estamos falando de uma operação militar especial. A gente está quase numa transição para uma operação de combate ao terror. Então, os pruridos morais da Federação Russa foram um pouco mais contidos e a borduna desceu com muito mais força, certo? Ao invés daquele combate de infantaria, homem a homem, a artilharia começou a valer o seu peso e estava-se no auge da política de destruir a infraestrutura militar da Ucrânia. Atacar os aeródromos, atacar as ferrovias, certo? As redes de abastecimento de armas. Isso fez diferença porque a questão aqui, principalmente nessa fase, é que, embora a Ucrânia ela tivesse perdido a maior parte da sua aeronáutica, a gente sempre tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, os países do antigo bloco soviético forneciam mais e mais e mais e mais armas. E a própria Ucrânia tinha muitas armas guardadas que não usava porque não tinha dinheiro. Como os Estados Unidos e a OTAN injetaram bilhões de dólares, ela pôde consertar essas armas. Certo? Ok. Então ainda houve perdas russas consideráveis. Mas quando a gente começa a falar de Bakhmut, aí a coisa muda completamente de figura. Em Bakhmut já temos uma operação contra o terror. Em Bakhmut já fica muito claro que o que está em jogo é a vitória. Embora a federação ela não seja muito conhecida por pressa. Ela sempre luta com o tempo a favor dela. Esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Por isso, o que está acontecendo é um ataque contínuo, já está terminando a terceira semana, cada vez mais pesado, baseado não em infantaria, mas em artilharia. E esse ataque por artilharia, drones kamikazes usado aos milhares, não só em Bakhmut. Kiev tem sido bombardeado de maneira impiedosa. E não só Bakhmut e Kiev. Kharkov, Dnepropetrovsk, Kryvyi Rog, Kirovograd,
Odessa tem sido muito bombardeada. Nikolaev, né, as regiões próximas, não a cidade em si, mas Nikolaev também. Vinícius, Lvov, Poltava, Sumi, Nikopol. Então, o ataque se estendeu por toda a Ucrânia e dentro de uma lógica de destruir a infraestrutura de energia elétrica, atacando torres de transmissão, transformadores de 330 kVA, subestações elétricas, atacando de maneira impiedosa, com drones kamikaze, como eu já disse. Só o Irã parece que fechou um contrato de envio de 20 mil desses drones, eles são muito baratos, custa apenas 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares não dá para comprar 3 daqueles aviões inúteis que os Estados Unidos têm. Como é que ele chama? O F-35 Hornet. Né? Então, com o dinheiro de comprar 3 aviões, 3 caças que não voam, a federação comprou 20 mil drones que fazem um estrago imenso. E toda uma fauna de mísseis. Principalmente o P-800 Onyx, muito utilizado. Bombas termobáricas FAB 500 têm sido utilizadas a exaustão, certo? Mísseis calibre, que são muito poderosos. Iskander também, que tem um poder de fogo muito alto. Kinjal tem sido utilizado. Então a Rússia tem metido a borduna. Mas é um meter a borduna de uma maneira diferente. Porque como a Rússia está usando principalmente artilharia aérea, ela não tem perdido muitos homens, ela tem perdido poucos homens. Já do outro lado da Ucrânia, o que tem se visto é um massacre. E Bakhmut ilustra isso muito bem. Porque a Ucrânia tem mandado onda após onda de soldados, já está na nona convocação. Onda após onda de soldados, cada vez mais mulheres, meu Deus, cada vez mais mulheres. Pessoas de meia idade, adolescentes. A Ucrânia tem mandado o respeito pelo Zé em relação à vida humana do próprio povo é próximo de nenhum. E a federação faz o que tem que fazer, é uma guerra, certo? E é uma guerra civilizacional. Não é uma guerra, tipo, por recursos. Claro, do ponto de vista dos Estados Unidos, também uma guerra por recursos. Mas é muito mais que isso. É a civilização do capitalismo neoliberal contra o socialismo industrial eurasiano. A Rússia representa, neste caso, 7/8 do mundo que não fazem parte da comunidade internacional. Então ela tem que vencer. E é por isso que o Irã está ajudando a federação com tanto empenho. E por isso que mesmo debaixo dos panos, a China tem feito a mesma coisa. Aliás, esse debaixo dos panos é relativo. Porque a China tem dado declarações abertas e cada vez mais enfáticas da aliança com a Federação Russa. Ela também está empenhada porque ela sabe o que está em jogo. Perfeito? Diferente dos europeus, que não parece, não sei se eles não entenderam, se eles não se importam, se eles estão tão determinados a ser sabujos dos Estados Unidos que simplesmente não conseguem ver, ou se veem não ligam, que a Europa está sendo destruída. Destruída, gente. Olha a Inglaterra. Olha o Reino Unido. O Reino Unido, a moeda perdeu metade do valor. A inflação está na casa dos 2 dígitos esperados para 20%. A recessão, a pobreza, está batendo em todas as caixas britânicas. Situação muito parecida tem chegado na França, que é Macron é o presidente mais impopular da história da República. A coisa está ficando feia para a salsicha de fígado do Olaf Scholz. E mesmo assim parece que os europeus se recusam a ver o que está acontecendo. E continuam apoiando os Estados Unidos incondicionalmente, mesmo ficando óbvio que os Estados Unidos não estão operando apenas contra a federação. Eles estão operando contra a Europa. E a Europa não sei se vê, não sei se finge que não vê. Ela está atolada em corrupção, né? A van der Leyen lá, atolada em corrupção, escândalo de corrupção. O caso do Catar não é único. Aí você tem o secretário das Relações Exteriores, que é um corrupto,
Você tem a Vanderleia lá, atolada até o pescoço em corrupção. É uma entidade corrupta. A União Europeia é uma entidade corrupta. Eu sempre desconfiei que não era só burrice, não podia ser só burrice. Não fazia sentido que fosse apenas burrice. É corrupção. Sabe? A União Europeia está governada por uma espécie de centrão antidemocrático que não dá mínimo para o povo. Não dá mínimo. É sabujo dos Estados Unidos. Dos verdes alemães, que vergonha, que decepção, que nojo, os verdes alemães. Até os conservadores franceses ou britânicos. Tudo sabujo, tudo inimigo do próprio povo, da própria gente, da própria civilização. Se eles forem com a Rússia, se eles forem contra a Rússia, com os Estados Unidos até o fim, eles encontrarão exatamente o fim. Mas houve uma coisa que Mahatma Gandhi disse uma vez, quando perguntado sobre o que ele achava do Ocidente, ele foi claro, teria sido uma ótima ideia. E é isso. É só uma farsa. Que é como a história se repete, né? Como farsa. Eu poderia dizer que lamento. E de fato, pelas pessoas eu lamento. Lamento muito pelos portugueses, pelos franceses do Sul, pelos italianos. Né? Lamento pelos espanhóis, até pelos espanhóis. Mas a Europa está cavando o que escolheu cavar. E é uma lástima que ao invés de ser o futuro, seja a própria sepultura. É só isso. Tenham uma boa noite.